devocional, acabamos de ouvir, né, o louvor que eu vou pôr no grupo, a tua mesa cura. Eu nunca tinha ouvido esse louvor com tanta revelação como eu ouvi. E eu quero compartilhar com vocês algo que a gente é tão... Aqui no louvor falou sobre pão, azeite, pão, vinho e azeite. Sabe o que que é pão, gente? Tanto que lá na nossa imersão, desde que a gente fez lá com a Renata em dezembro, eu trouxe pão, vinho e azeite. Eu tive uma revelação lá. E aqui no dia 23 também pus na mesa das palestrantes um vidrinho com pão, vinho e azeite. Pão é processo, vinho é alegria. Vinho e alegria. Então, tudo que a gente passa é para a gente passar o processo. O que eu passei, eu vou falar: olha, é possível. Eu não, né? Todas nós, com alegria, que a gente saber que tereis aflições, porém tem bom ânimo. Então, alegria, quando o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Por que no final do casamento? Alegria, casamento, união. Deus é um Deus de relacionamento, união. Nesse louvor não fala do azeite, mas o azeite é a unção. Quando você passa pelo processo de ser esmagada como a uva que vira o vinho, quando você passa pelo processo de ser sovado, amassado como trigo para virar o pão, aí você é esmagado, amassado da azeitona para virar o azeite. Azeite é unção. É unção. Aquele dia lá no dia 23, eu tinha a unção de estar falando porque eu passei por todo esse processo. Então, quando a gente vai falar da gente, a gente tem essa autoridade, essa unção para falar. Então, tudo aquilo que a gente superou, passou, foi esmagado, Raquel, a gente vai ter unção depois para falar. Viu, Célia? Tudo aquilo que a gente tem esmagado, Luana, a gente tem unção. Eu entrei aqui, a gente entrou de uma forma muito amiga, né? Que a gente ama, falando besteira dentro da nossa realidade. E eu consegui vencer, sim, a falta do sexo fora do relacionamento, ou a falta do dinheiro, e isso vai me dar que relacionamento sexo é fruto de uma troca homem-mulher dentro de um relacionamento, que dinheiro é recompensa de um bom trabalho. Então, quando eu entendi isso, eu vou ter autoridade para falar, unção para falar. E eu sempre fui uma mulher que eu sempre fui fazer as coisas. Sempre fiz. E é aqui que eu quero trazer para vocês com esse louvor. Não é no fazer. Deus não é muito fazer que Deus vai dar as coisas, nem Deus, nem qualquer pessoa. Eu não preciso fazer para Raquel me dar algo. Eu não preciso fazer para Deus me dar algo. Eu não preciso fazer para ter dinheiro. E essa semana, participando de um curso que eu faço com o pastor da igreja, e ele fala muito sobre a mesma coisa que eu tenho gritando dentro de mim. A gente não precisa mais ter, fazer para ter. A gente precisa ser. Quando eu sei que eu sou, quando o pássaro que eu disse na aula de ontem, depois vocês assistem, a Célia pegou um pouquinho, o pássaro, ele sabe que ele é pássaro, ele vai lá e realiza o voo dele. E aí ele tem recompensas daquele voo. Então, nós, quem nós somos? Nós somos filhos ou nós somos servos? Essa também é uma pergunta que eu queria trazer para vocês. Nós somos filhos ou nós somos servos? Por quê? Aquele que não toca é no filho. Para a gente ser filho, a gente tem que aceitar Jesus como nosso Salvador. O Jesus, ele religa a paternidade. Tem gente que acredita em Deus, mas não aceitou Jesus como o único caminho, o Salvador. É ele quem liga. Elaine, bom dia, minha amiga. Bom E quando a dia, gente... gente. Bom dia, bem-vindo aqui na nossa sala devocional. Depois eu vou passar o louvor que a gente estava ouvindo e a gente está falando sobre ele. E que a gente não precisa fazer, filho não faz, filho realiza. Quando eu sei que eu sou filho, que eu aceitei Jesus, porque Jesus é o único que liga literalmente a paternidade quando Adão pecou, que cortou. Aí veio Jesus para religar o cordão umbilical. Tanto que é verdade, gente, quando o bebê nasce, eu já disse isso para vocês, o bebê nasce e a primeira coisa que o obstetra faz é colocar o bebê em cima da mãe. Antes eu achava que era para a mãe ver se o bebê estava vivo, respirando, né? Eu fui essa mãe, mesmo não sendo parto humanizado. Mas não, é para diminuir a dor de luto do bebê, que quando corta o cordão, ele sente uma dor muito profunda. Mas essa dor também está ligada ao espiritual, é a mesma dor que Adão e Eva sentiram quando pecaram. Eles cortaram essa filiação. Deus fez para se relacionar. Porém, Deus já tinha um plano perfeito, que foi Jesus, que veio para religar esse cordão. Então, nós somos filhos a partir de Jesus. Ah, eu acredito em Deus, beleza, eu acredito em Deus. Deus como soberano, como criador, dono do ouro, da prata. Mas como pai, é só através de Jesus. Eu tinha um contato com uma pessoa, eu falei, você conhece? Estava no culto, e o senhor mandou eu perguntar, você conhece Jesus? Ele falou assim,
Eu confio em Deus desde sempre. Eu falei, sim, glória a Deus por isso. Mas Jesus, ele desconversou. Deus, ele tem Deus como criador, ele não tem Deus como pai. Porque o único que liga Deus como pai é através de Jesus. E quando a gente ligou ao pai, a gente torna-se filho. Filho. E filho não é tocado pelo diabo, gente. Lá em Jó, que eu vou trazer a história de Jó pra gente. Jó, quando o diabo foi lá conversar, né, com Deus e tocou na vida de Jó, ele falou, Jó é meu servo bom e fiel. Jó não era filho, porque era a velha aliança, né, o Velho Testamento. Primeiro, já uma revelação aí. Quando a gente está caminhando com Jesus, que a gente não pratica do pecado, porque o problema é a prática do pecado. Pecou, ninguém está livre de pecar. Orar é para que está de pé para que não caia. Mas quando a gente peca, a gente vai praticando sem perceber. E isso nos afasta de Jesus. E tem um versículo que depois eu vou trazer para vocês, que a única coisa que faz a gente estar protegido é em Jesus. Então, mais perto de Jesus. Então, o problema do pecado, quanto mais a gente vai pecando, hoje eu tenho essa consciência, eu estou me afastando de Jesus. E aí eu crio essa brecha que o diabo muitas vezes entra e faz aquele estrago. Mas eu entendi que, como filha, eu não faço, eu descanso. Quando eu sei quem eu sou, eu realizo muito bem feito o que tem que ser realizado. E, por exemplo, que eu quero que vocês abrem aí, se vocês conseguirem abrir, Gênesis 3:5. Gênesis 3:5 fala da serpente que está conversando, cuidado, né? A gente já falou, cuidado aí conversar com a tentação, com o pecado. A serpente chegou para Eva e falou lá, deixa eu até ler aqui para vocês, mas aqui é uma revelação, tá? Ele disse assim para Eva, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Destrinchando isso daqui, o que a serpente colocou aqui para Eva? Dúvida. Se vocês comerem, vocês vão enxergar como Deus. Colocou uma dúvida, o que Deus tinha dado como certeza. Por isso que Deus não colocou uma redoma lá de vidro na árvore, porque Deus quer obediência, Deus quer o nosso relacionamento. Hoje, por exemplo, eu não fico me comportando mais como a velha criatura que eu comentei aqui, não é porque eu não posso. Eu posso, eu sou divorciada, solteira, naturalmente eu posso, mas eu, por obediência, eu sei que eu não devo, eu tenho um temor a Deus. Eu não preciso colocar mais uma redoma de vidro, eu já tenho uma autoconsciência. Só que o que o diabo vem? Por dúvida na gente. Dúvida, dúvida. E a gente já leu no Novo Testamento, o que agrada ao coração de Deus é ter fé. E o que é fé? Sem nenhuma pequena dúvida. Quando os discípulos saíam para poder expulsar demônios, fazer obras maiores que Jesus, e eles não faziam, Jesus virava para ele e falava, por conta da sua pequena dúvida. Gente, uma pequena dúvida, ela mata qualquer eu tenho fé, mas gerou uma pequena dúvida. Raquel, se Deus falou, tá falado. Ainda mais que você é filha, descansa, porque se você pôr uma pequena dúvida, e aí que o diabo entra na nossa vida, e numa pequena será, tá demorando, porque não tá entendendo o processo. Lembra do processo de germinar? Muitas vezes plantar uma semente demora um pouquinho para ela reagir. Quantas pessoas, eu, de repente, já perdi uma promessa por achar que estava demorando e fui para o fim da fila. Dúvida e fazer. Mandou fazer. Fazer não vem de Deus, não é coisa de filho. Fazer, o diabo vai lá e faz. A mulher não tem paciência com o marido, vai lá e faz. Minha filha, hoje de manhã, não tenho paciência. Falei, então, vamos aprender a exercitar a amabilidade, os frutos do espírito. Vamos aprender, porque eu não posso falar para aprender a ter paciência, porque senão vai vir mais provas, né? Então, eu reverter, vamos aprender. Você entende? Eu tô falando de mim, que eu era uma mulher, então eu pago o alto preço, sim, por ser divorciada. Divórcio é uma quebra de princípios. Sim, também casei por falta de princípios, que me gerou o divórcio. Eu tenho alta consciência disso, já pedi, já estou alinhada com Deus nesse sentido. Mas por que será que eu casei daquela forma e me divorciei? Estou falando de mim. Por que eu era uma mulher que fazia muito dinheiro, acontecia? Sexo era só para uma diversão, ficar mais criativa ainda. Porque eu era uma mulher que eu aprendi a fazer. Mas por quê? Porque eu não era filha. Filha não faz, dúvida e fazer vem lá do Gênesis 3:5, depois vocês meditam. Quando a gente é filho, a gente sabe o que tem que ser feito, realizado, igual o pássaro, ele realiza um voo. Então, eu queria que vocês colocassem lá, Deus, Criador, e Deus Pai. Para eu ser filha, é através de Jesus. Eu já reconheci Jesus e vou ter uma vida, tá? De intimidade aí. E intimidade com o Pai. O Senhor nos quer, esse louvor que eu passei, ele nos quer na mesa. Na mesa todos somos iguais. Mas o Senhor não nos quer só na mesa, Ele quer levar a gente para o quarto.
Por isso que fecha a porta e vai para o teu quarto. O quarto, gente, é sinalizando uma intimidade. Quando a gente vai para o quarto com o marido, que eu estava falando aqui, o que os filhos entendem, é para ter o quê? Uma intimidade com o marido. Quando o Senhor fala, vai para o teu quarto, fecha a porta, pode ser a sala, pode ser a cozinha. Ele está levando, vai para a nossa intimidade. Para a nossa intimidade. Então, o Senhor nos traz para a mesa que todos somos iguais, mas Ele quer a nossa intimidade, esse relacionamento. E ali, só para os filhos, em Deuteronômio 29, Ele fala que tem coisas que Ele revela só para filhos. Criaturas são todos. Até o diabo ele é crente, ele acredita em crente. Quantos ímpios, de uma certa forma, acreditam, mas não tem um relacionamento por meio de Jesus com o Pai, de intimidade. E quando a gente sabe que a gente é filho, eu sei a minha real identidade, eu não preciso fazer, eu só realizo bem feito. E eu não preciso ter dúvida de que eu vou casar. Estou trazendo para o meu contexto. Entende? Eu não preciso fazer para sobreviver. Eu preciso saber quem eu sou. E tudo está dentro de nós. E usar a autoridade. O que eu preciso realizar? O pássaro. Aí a minha pergunta para vocês. O pássaro, o que o pássaro precisa fazer? Eu trouxe ontem na aula de um outro contexto, falando de negócios, mas tudo é a mesma coisa. O pássaro ele precisa realizar o voo dele. O peixe precisa realizar o nado dele. O que a Luana precisa realizar? O que a Célia precisa realizar? O que a Raquel precisa realizar? O que a Elaine precisa realizar? O que a Adriana precisa realizar? E às vezes, não sabe? Pede para o Espírito Santo lá no quarto, na intimidade. Na mesa, que leva para a intimidade. Igual a Luana já dormiu aqui em casa. Se dias falando, sério, eu acho que eu vou dormir qualquer hora aí. Ó, nível de intimidade para eu falar para dormir na casa dela. E para ela me receber, às vezes nem está preparada, porque às vezes a gente se prepara para receber, tem tantas coisas para receber alguém. Para a Luana já ter me pego a minha geladeira vazia, é o nível de intimidade. Mas para a Luana ter dormido na minha casa, diante de algumas situações, primeiro ela veio para minha mesa. Eu me preparei para receber ela em mesa, né? Nem sabia como estava acontecendo nada, para depois ela vir para minha intimidade e dormir na minha casa, junto com os meus filhos. Dormi todo bolado, nem sabia quem era quem. Sabia de onde vinha o ronco. Se era ela, se era meu filho. Olha o nível de intimidade. Mas de onde começou? Na mesa. Mas o que eu quero trazer para vocês, que eu quero de verdade para a gente pensar, é a palavra dúvida e fazer. Meditando em Deus traz revelação para cada um, tá? Meditando em Gênesis 3:5. E aí eu vou desinchar em Jó. Mas o descansar, quando eu sei que eu sou filho, tenho essa intimidade de pai e filho, essa intimidade de relacionamento, a gente descansa e realiza. E aí, como que eu vou realizar tal coisa para resolver tal coisa? Ele nos revela. O Senhor dá estratégia, ele nos revela, ele levanta pessoas. A gente já trouxe um devocional falando sobre levantar pessoas. Então, esse é o meu maior, que eu queria que a gente pensasse nesse louvor, que eu queria depois que cada uma meditasse, que muitas vezes a gente começa a fazer para Deus ver, começa a fazer para ter. O fazer para ter, o fazer é uma ação, é um comando do diabo, sem a gente perceber. Eu preciso fazer algo, não, eu preciso realizar o quê? Aí na intimidade o Senhor revela. E ter, as pessoas fazem para ter. Quando eu sei quem eu sou filho, eu não faço nada, eu realizo, beleza? Então, eu sou filho, realizo. E o que é ter? A riqueza, igual eu declaro, eu não peço mais por riqueza. Eu mudei a minha mentalidade esses dias. Eu não peço, eu já começo a agradecer. Senhor, que eu manifeste a riqueza que já dentro de mim. Que eu manifeste a prosperidade que já está dentro de mim. Que eu manifeste a esposa que já está dentro de mim. Manifeste. Ter é manifestar. Quando eu tiver com o meu carro, eu estou manifestando. Porque meu maior desafio de manhã com as crianças aqui, chega atrasado, eu não tenho carro. No momento eu não tenho, não é porque eu não é porque eu não posso ter no momento. E o Uber me atende, tá? Dentro da realidade. Só que o Uber já não atende mais por conta de questão de tempo. Financeiramente ele cabe no meu orçamento, mas o tempo está me prejudicando. E meu Deus, chegou a hora de eu ter o meu carro. E eu comecei a declarar. E hoje, né, dia 17, que amanhã é outro dia, em nome de Jesus, eu não tenho carro porque realmente o financeiro não cabe. Mas eu já começo a declarar. Se eu sou filha filha, eu não sou serva. Que eu preciso servo, precisa trabalhar. O meu coração é de servo porque eu sirvo o meu Senhor. Eu reconheço Ele como meu Senhor, aquele que me dá direção. Mas tenho uma mentalidade de filha. Se eu sou filha, o Espírito Santo habita aqui porque eu já decidi seguir uma vida em Jesus. Decisão. Eu comecei a declarar que eu não preciso trabalhar para ter carro. Eu, numa outra mentalidade, ia falar, vou fazer mais dinheiro, vou trabalhar à noite. Eu já trabalhei à noite, viu, gente? Eu já trabalhei à tarde. Eu lembro que de manhã eu tinha uma energia, sempre tive muita energia, usado de forma
desgovernada, vamos trazer essa palavra que eu trago muito. Então, eu trabalhava de manhã, das 10 às 4 na Caixa Econômica, estou falando coisa de 23 anos. Saía às 4 horas, corria para a Transpev, que é na Rua de Baixo, aqui no Jaguaré, quem conhece a região, e trabalhava até 3 e pouco da manhã. Eles levavam em casa, eu chegava em casa pilhada, minha mãe deixava minha comida no micro-ondas. Naquela época eu nem engordava, gente, nem engordava, comia de micro-ondas, a comida 3, 4 da manhã, pilhada, nem dormia, gente. E ali no outro dia eu acordava, e dormia, né, de alguma forma, acordava, sei lá, 8 horas para me arrumar para sair. Eu era filha do meu pai naquela época e eu tinha alguns objetivos, então eu trabalhava muito, eu trabalhava para ter dinheiro para comprar os meus sapatos, meu carro, minhas coisas. Hoje eu não sou mais, não é assim. Hoje quem eu sou? Vou realizar aquilo que o Senhor já tem me revelado em intimidade. Segredos que se ele revela só para você, Luana. Segredos que ele revela só para você, Raquel. Só para você, Célia, só para você, Elaine, só para mim. E aí sim eu vou manifestar, porque se eu sou casada, eu tenho sexo dentro do casamento, que isso é importante. Se eu trabalho, eu tenho dinheiro como recompensa, como para eu comer e beber, como está lá em Eclesiastes, que eu já disse para vocês. Então, o dinheiro, a riqueza, ela é manifestação daquilo que já está dentro de mim. Então, eu não preciso mais fazer, eu só preciso realizar. Realizar é um comando. Porque tem gente que acha que é filho e fica lá, né? Só dormindo, sei lá, esperando, na redinha de óculos, como muitas pessoas falam. Não, existe um movimento, mas dentro do meu realizar. O pássaro, ele não nasceu para nadar. Ele não nasceu para ficar estático lá como a árvore. Tem um movimento dele. A árvore em si tem um movimento dela. O pássaro, o peixe tem um movimento deles. E aí que eu quero trazer isso para vocês. A gente trocar essa palavra fazer por realizar. Ter por manifestar. Então, a partir de hoje, Luana, que foi seu aniversário ontem, começou um novo ciclo, Senhor, que eu manifeste a riqueza, que eu manifeste meu papel de esposa. Elaine, que eu manifeste meu ministério. Raquel, que eu manifeste meu ministério, que eu manifeste as riquezas nessa terra. Porque as pessoas, a gente está aqui para influenciar. Quando eu olho a Raquel próspera, quando eu olho a Raquel, a gente vê, eu quero ver, e falo, nossa, o que ela fez? Só que existe um caminho de pão, que é o processo. Precisou ser esmagada, precisa ser um caminho de vinho, com alegria, que foi também pisado, e da unção do azeite, que foi pisado na azeitona. Tem um processo, a pessoa só quer pegar pronto, né? Só quer a janelinha, quer ser filho, mas entendem? Então, eu queria trazer isso para vocês, e para concluir a minha pergunta, isso é uma pergunta de reflexão mesmo, lá em Jó. Depois vocês lêem o livro de Jó, um livro que eu fiquei me questionando por muito tempo. E a última revelação que eu tive de Jó foi isso: Jó não era filho, Jó era servo, bom e fiel. Será que a gente está sendo uma serva boa e fiel? Glória a Deus por isso, mas eu não quero ser serva boa e fiel, eu quero ser filha. Eu decidi ser filha. E só que, onde eu quero trazer o contexto, não é nem ser Jó bom e fiel. Ele era fiel, hein? Se Jó era bom e fiel, e lá no 42, que eu quero que depois a gente medite sobre o 42, tá? Ele tem 42 livros, tem toda uma história que eu convido, é um livro difícil para entender, é muita revelação, mas o 42 ele fecha. Só que não dá para ler o 42 sem ler tudo, porque vai ficar sem entender. Então, lendo tudo, o 42 ele traz tipo um resumo. O 42:10 fala que Deus virou a sorte, virou cativeiro. Ó, o Jó depois que Jó orou pelos seus amigos, tirou o olhar de si do seu problema, lembra? Tudo que eu olho foca. O Senhor tornou novamente próspero e deu em dobro tudo que ele tinha. Numa outra versão fala que Deus virou o cativo é mente, tá? Ele mudou a mentalidade de Jó. E aí eu falo, se Jó era um servo bom e fiel, e Deus foi lá e virou a sorte de Jó, virou o cativeiro, a mentalidade, imagina eu que sou filha. Eu tenho 2 filhos. Eu amo os meus sobrinhos. Eu tenho 4 sobrinhos, mais meus 2 filhos. São 6 netos que minha mãe tem. Eu não amo meus sobrinhos como eu amo os meus filhos. Por mais que eu ame os meus filhos. Eu chamo a minha sobrinha de filha, inclusive. Filha, ela veio aqui no final de semana, que alegria. Mas quando a minha filha cai, dói na minha perna, literalmente. Se a minha filha escorregou, dói na gente. A minha sobrinha escorregou, não dói em mim, dói em mim. É diferente. Eu não sei te explicar. Eu tenho um carinho enorme. A minha sobrinha moraria comigo. Eu deixo de comer para dar para ela. Mas o que eu tenho pela Ana e pelo Felipe eu não sei explicar. Mas eles são os meus filhos gerados, têm intimidade comigo.
Será que não tem essa diferença entre ser servo? O Senhor está lá, mas o filho, filho. Só que ser filho de Deus é uma decisão através de Jesus. Mas o que eu quero trazer aqui para a gente meditar na semana é sobre Jó 4 e 5. Convido vocês a ler Jó, principalmente o 42, tem todo esse contexto, chaves aqui para a nossa vida. Porém, lá em 42 fala assim: Tu agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Aí Jó respondeu: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Gente, quantas vezes a gente conhece Jesus, de Deus, de Jesus, mas de Deus, de ouvir falar? Esse rapaz que eu estava me relacionando, um dia ele virou para mim e falou assim: Quem é esse Espírito Santo que você e minha mãe tanto falam? Ele estava curioso. Para mim, Deus permitiu a nossa conexão, talvez para falar muito com ele, apesar que falou muito comigo também. Sempre uma troca. E ali ele fez esse questionamento. Ele conhece Deus, tanto que eu perguntei para ele: Você já aceitou Jesus? Você conhece Jesus? Ele falou: Eu confio em Deus. Ele ouviu falar. Ele não tem uma experiência com Deus como eu tive, como eu tenho diariamente. Então, aqui Jó, ele não só conhecia Deus, já ouvi falar. Depois de tudo que aconteceu com ele, que eu convido vocês a lerem, a meditarem, ele conhece Deus de ver, experiência. Então, meu convite, como que a gente conhece Deus? Eu, Adriana, conheço Deus não de ouvir falar. Nossa, Deus faz. Eu passei por um desafio aqui na minha casa, vocês sabem, e o pai dos meus filhos, ele não era convertido. Quando eu me perdi o meu pai, que eu quis casar desembestada, ter filho, eu fui aceitar Jesus, tá? Eu me batizei em 2006. Meu pai morreu em 2006. Em julho, eu aceitei Jesus pela dor. Minha dor foi tão profunda, até porque eu não sabia quem eu era ali. Tinha Deus de ouvir falar. Meus pais me apresentaram várias religiões várias. E eu batizei em 2006, em agosto. Então, meu pai morreu em julho, 2 de julho, eu batizei em agosto, pela pura dor, porque para mim era. E aí saí desembestada e casei com um amigo, vocês já sabem a história. Nisso, esse amigo, que era um amigo muito querido, um coração muito nobre, o Alexandre tem um coração muito nobre, o pai dos meus filhos. Porém, ele não sabia quem era Jesus, Deus, muito menos Jesus, gente. Não sabia, tá tudo certo. Conhecia também o Deus de uma religião, de ouvir falar. E ali eu comecei uma caminhada com Deus. Eu falo que a minha conversão ela foi processual mesmo, literalmente, eu não fui convertida em um dia, nenhuma situação. Eu tenho uma caminhada com Deus, em vários níveis, vários mesmo, níveis, a ponto de chegar para mim a uma das minhas últimas experiências, ou faz que tem que ser realizado, ou eu vou te recolher, tá? No meu contexto já. E ali, o meu o pai dos meus filhos começou a entender quem era esse Jesus por ver a minha caminhada, por ver ali a minha fé, eu indo, não, mas ele não conhecia Deus. Passou, casei, fiquei 12 anos casada, mais 4 divorciada, faria 16 anos agora junto. E ele virou para mim e falou assim, o meu processo da casa, ele virou e falou assim, ele falou assim, aconteceu o negócio da casa, eu vou ter que sair. Ele virou e falou assim para mim, Adriana, eu sei o Deus que você serve, né? Olha a expressão dele. E eu sei que, como sempre, você vai dar tudo certo. Resumindo, foi isso. Ele não perguntou para onde eu ia, o que eu ia fazer com as crianças, isso que as crianças são dele. Eu fui feito o filho dentro de um casamento. Nada, ele só falou isso. Eu sei quem você serve, porque ele conviveu comigo, porém, sei que vai dar tudo certo no final. E eu fiquei meditando, acho que eu comentei com a Raquel sobre isso, porque aquilo me chocou a reação dele. Eu esperava algo por ele ser pai dos meus filhos, né? Algo tão sério. Mas ele conhece Deus não pela intimidade, não porque ele viu, pelo ouviu. Ele via Deus fazendo na minha vida, ele estava de longe, mas ele não teve uma experiência genuína com Deus. Hoje eu olho que ele não teve em nenhum aspecto. Tanto que ele não é transformado e tá tudo bem, não tô falando dele. Mas eu não. Eu conheço Deus do Senhor me tirar da cova. Lá em Salmo 103, o Senhor já me tirou da cova. Ele já me tirou da sepultura, literalmente. Ele já curou todos os meus pecados. Ele me sarou de toda a minha enfermidade. Ele me coroou com bondade e compaixão. Porque só Deus para olhar para a minha vida e eu falar, uau, eu ainda não estou ainda manifestando do jeito que eu quero manifestar ele aqui, mas já estou muito longe de onde eu estava. E eu não estou falando só de recurso financeiro, porque eu já tive muito dinheiro, eu estou falando de vazios.
Eu chorava à noite, gente. Eu chorava. Minha mãe falou que era uma criança chorona. Eu sempre chorava, falava com o morto. Eu buscava algo que hoje eu sou completa nele. Agora que chegou o entendimento de filha, só estou manifestando. Mas entendem a diferença de mim para o pai dos meus filhos? Ele sabe esse Deus que eu sirvo. Não, não é um Deus que eu sirvo. É o meu pai. Eu tenho um pai. Os meus filhos foram para a escola agora, nosso desafio do Uber, mas eles não têm dúvida de que eu vou buscar. Tanto que meu filho saiu 1h30 e minha filha sai meio-dia. Falei, eu vou meio-dia, nem que for uma padaria lá do lado, mas espera que meio-dia eu vou estar. Ela não vai ter dúvida que eu vou chegar meio-dia. Porque como eu não tenho condição ainda de voltar, por vários motivos, eu vou pegar você, a gente fica na padaria lá esperando, trabalhar na padaria, ele comprou um pãozinho de queijo para não, né, usar a cadeira da padaria, né? Tem que honrar, e até esperar ele voltar. Você acha que ela tem dúvida? Você, Luana, que conhece ela não tem dúvida de que eu vou estar lá. Entende? Entende o que eu quero dizer? Aqui que é a minha pergunta. Como você conhece Deus? Foi assim que eu coloquei aqui no título da abertura da sala. Não precisa me responder. Como que você conhece Deus, Raquel? Como que você conhece Deus, Elaine? Como que você conhece Deus, Luana? A minha mãe mesmo fala. A minha mãe falou assim que eu sou fênix. Essa é a expressão da minha mãe, tá? Ela falou assim, de repente as coisas acontecem com você. De repente. De repente, é fênix. Parece que eu preciso morrer para vir de repente. Eu vou, desde sempre você parece uma fênix. De repente, mudou. De repente. Então, olha, só que ela não tem uma vida, ela não tem uma vida de filha com Deus. Ela acredita no fazer, só que o fazer, gente, deixa a gente na energia masculina, tá? Nenhum problema, mas tem que trazer para a energia feminina e a gente sabendo que a gente é filha, a gente realiza. E eu escutei ontem uma da Tabata, Raquel, acho que foi da Tabata, depois eu vou compartilhar com você no Insta. Ela falou que uma mulher cansada, quem tem um homem bom, Elaine, você que é casada aqui, a Raquel que é casada, a Luana e eu que vamos casar, em nome de Jesus, homem bom significa mulher descansada. Ah, eu amei! Você vê a mulher cansada, ela tá casada com homem ruim, gente, homem ruim, que não tá fazendo o papel dele. Mulher cansada, porque a mulher que não é mulher, ela entra na energia do fazer. E o fazer, para nós, deixa cansada. A gente não tem que fazer, a gente tem que realizar. Entendeu? Pega um pássaro e põe ele para nadar. Ou pega um peixe e põe ele para voar. Vamos imaginar que é um peixe ousado, tá? Um peixe do século XXI. Aquele peixe que não tem limite. Ele deve gastar uma energia para criar, coisa que o pássaro lindamente. Odri, olha que interessante isso que você acabou de trazer para a gente, né? Olha a diferença, não sei se as meninas sentiram isso, né? A diferença no peso da frase. Eu tenho que fazer, eu vou realizar. E todo. Vocês percebem a diferença como um é pesado e o outro é leve? É. Fazer, ai meu Deus, eu tô pondo aqui musculatura para fazer e realizar. Vou realizar. Entende? Agora, o que a gente vai realizar, talvez seja a pergunta de muitos, aí é numa intimidade com o Senhor. É mais que mesa. Vem para mesa, na mesa cura. É mesa. Quando a gente começa a namorar um rapaz, normalmente, né? Igual tem um rapaz que quer me levar para um jantar sexta-feira. Aonde que ele vai me levar? Para jantar. O que é janta? Mesa. E é isso que eu tô falando com ele, é mesa, hein? Mesa. Eu não vou para mais profundo, é mesa. Para depois da mesa, começa-se um relacionamento que vai parar na intimidade na cama, né? Dentro de um casamento, no meu caso, eu trago numa linha do casamento. Mas vocês entendem onde começa? Na mesa. O Senhor está nos chamando para a mesa, para aqui, isso aqui é uma mesa. Mesa de crescimento, mesa cura, mesa todos somos iguais. Para depois, aí cada uma vai buscar a sua intimidade no profundo. E Deus nos dá, eu trouxe semana passada sobre talentos, mas parar para pensar em tudo. Deus nos dá de acordo com a capacidade. Se eu busco mais, eu vou ter mais, gente. É normal. Por que que hoje eu olho para mim e falo, gente, eu sei muito mais. Além das experiências, eu tenho buscado muito mais. Eu tenho buscado muito mais. Gente, e a minha filha, tá? Os meus 2 filhos. Minha filha tem acordado sozinha, 5h15 da manhã. 5h15, sozinha. Ai, gente, 5h15. Eu tava acordando assim, confesso que esses dias eu não estou. 5h15 da manhã. Ela tá lá no quarto orando. E eu chamo ela. Ana!
Sou aquela mãe que eu quero ouvir. Ana! Aí ela fica brava. Você não sabe que eu tô orando? Não gosto de ser interrompida. Ela é toda metódica. Não sabe que eu tô orando? Gente, olha só. Quantas vezes a Ana acordou e eu tava orando? Quantas? Quantas vezes? E detalhe, eu amo orar aqui, a Raquel, você já viu, só a Elane que não veio, eu tenho a minha mesinha ali, eu amo orar na minha mesinha, essa minha mesinha virou quase meu memorial. Ela vai lá pro quarto, ela fecha a porta, porque eu pergunto, Ana, porque eu gosto de ouvir, de sentir presença. Tá lá orando, gente. Mas por quê? Essa menina, lá, quantas vezes ela acordou e eu tava lá orando? Quantas vezes? E tudo vai orar. O meu filho, esses dias, quer voltar para o Adventista, a escola, que sinceramente eu acho que por vários motivos não é, né? De verdade, e ele tá acordando, tá dormindo 3 da manhã. Falei, filho, mas por que que você tá dormindo 3 da manhã, Felipe? Você tá acordando cedo. E ele não dorme, ele fica acordado até 3 da manhã, tá dormindo 3. E aí ele foi falar, aquele milagre que aconteceu, lembra, mãe? Ó, lembra? A senhora tava acordando 3 da manhã. Eu falei, filho, mas você pode acordar 5. Você pode. Não, mãe. Só que por que que você não dorme? Põe para despertar? Não, não. Eu tenho medo de não acordar. Ele associou aquele milagre que eles já viram. Eu acordando 3 da manhã. Eu acordei durante 7 dias, 3 da manhã. E ele via eu acordando, porque a gente dorme tudo embolado aqui na sala. E eu quero dormir assim. Minha mãe chegou aqui, por que vocês dormem assim? Não tem necessidade, até porque a gente tá sem cama mesmo, tal. Falei, não, porque se eu for dormir na cama com a Ana, ela vai associar a minha imagem dormindo e eu vou me casar. E mente, ela tá na construção. Ela vai se sentir o quê? Abandonada, porque mente, ela cria uma percepção. E eu tô ansiando tanto por uma vida nova, tanto uma vida nova, manifestando mesmo a minha filiação em Deus, em todos os sentidos, que eu quero ir para uma casa, eu com meu marido no meu quarto, meu filho no quarto dele, a minha filha no quarto dele. Quando a gente lembrar que isso aqui foi uma guarita, foi temporário. Vai ser tão gritante a gente sair do improviso, sabe? Então eu entendi, falei, vamos viver esse improviso gostoso aqui. A gente troca, a gente vai pro sofá. De madrugada, essa madrugada eu dormi no chão, tava com dor nas costas, aí eu vim pro sofá, o Felipe foi pro colchão. Gente, isso é intimidade, isso gera muita conexão entre a gente, entende? E é esse lugar que o Senhor quer, esse nível de intimidade. O Senhor tá doendo, aqui não tá legal, ele vai trazer uma outra alternativa. Gente, é conhecer Deus, não é de ouvir falar. Não é de ouvir falar. Não é. E se ele trouxe a gente para uma mesa de devocional, a Raquel tá indo lá num outro ministério, numa igreja. Se Deus, ele sempre toda vez que o discípulo está pronto, ele apresenta um mestre. Ele traz um caminho para cada situação. Eu falei, Raquel, não saia da energia da feminina, não pode sair dessa energia por enquanto, mas ela está indo do outro lugar que está desenvolvendo o devocional. Precisamos estar em mesa. Mesa é cura para ir para o nível de intimidade. Porque a gente não foi, nós não nascemos aqui ensinando que a gente era filha. A gente conhece um Deus Senhor, Deus de que a gente precisa fazer, e se não fizer, é punido ainda com cajado. Não, gente. Entendem? 8h55 para a gente terminar. Raquel, gosto de ouvir você. Fez sentido? Eu trago como reflexão. O espírito está pronto, gente. A minha ideia aqui não é um curso de teologia, quero muito depois de desenvolver, talvez até um devocional mesmo, estudo bíblico, mas aqui a ideia de quarta-feira é ativar, é trazer palavras assim de ativação mesmo para o nosso espírito. Quer complementar alguma coisa? Seu áudio, minha amiga, seu áudio. Tá me ouvindo? Sim. Bom, primeiro, bom dia. Parabéns para a Luana. É. Mês de abril, oh, quanta mulher do mesmo mês, meu Deus. O Senhor sabe todas as coisas, né? Então, parabéns aí. Amanhã é nossa amiga, né? E é sempre muito bom estar nessa mesa, né? Eu estava aqui você falando, Adriana, e eu estava lembrando de algumas mesas que eu também estou participando, né? Claro que cada uma tem um propósito, mas a melhor mesa certamente é essa. É impressionante, eu não sei se vocês já fizeram essa reflexão, né? Ela sacia a gente de uma tal forma que é indescritível. E de tudo que você falou hoje, quanta coisa boa você falou, né? Mas a mulher descansada é quando tem um marido bom, perfeito. E aí eu fiquei me perguntando, por que que isso acontece? É a desordem dos papéis. Então, é 80-20, é a lei de Pareto, né? 80% aqui e o 20% lá. E aí,
quando a gente não tem o entendimento da palavra e vai se casar com alguém que infelizmente não tenha, esse processo vai ser muito difícil, porque a gente não sabe se a pessoa vai querer passar pelo processo, Isso. e mesmo querendo, se ela vai aderir o que está sendo proposto ali, porque realmente passar pelo processo não é para qualquer um. Então, isso que Não. você falou, eu achei super, super válido, né? E o buscar ser filha e olhar um pouco para aquilo que Deus já fez. Eu tive já vários testemunhos com o Senhor, eu já Você vivi conhece ele de ver, né? várias fases de Fênix, várias coisas que foi o Senhor que fez, eu não tenho dúvida que fez. Mas eu acho que esse processo que eu estou vivendo hoje é a primeira vez que eu passo por ele, mas com consciência. É louco isso, porque a gente passa por processos, mas entender o processo, porque para passar por ele, Deus teve que mexer em tudo de uma vez. E agora, só para eu não me alongar muito, agradecer ele, porque eu fiz uma oração há uns 30 dias atrás, aquela oração de súplica mesmo. Acho que não era nem a boca falando mais, era a alma falando com o papai. E o Senhor usou lá, né, os amigos que eu tenho lá do ramo imobiliário, e hoje eu estou numa posição diferente que me trouxe aí um alívio, né, daquilo que eu estava esperando para esse momento. Então, Deus é bom. Tem uma frase do devocional que eu estou fazendo que é: deixa doer. Que frase! Deixa doer e viva o processo. Então, é sobre isso. Essa mesa, certamente, embora eu vivi aí um tempo meio desconectado, o senhor sabe todas as coisas, mas certamente é a melhor mesa. Ai, é porque é ele, gente. Eu busco trazer numa simplicidade porque é ele, de verdade. É a melhor mesa, por de verdade, Raquel, nós estamos em amigas íntimas aqui, de verdade. É ele, como eu busco, sabe? Eu tenho buscado para ser ele. E o Senhor tem me falado muito sobre esse mês, eu estou na comunidade, depois você vai ouvir, sobre justiça. Até preciso te passar a aula de segunda, sobre vestes. E um dos significados de veste na Bíblia é justiça. É se vestir da justiça de Deus, as condições de Deus. E eu falo que hoje eu realmente já entendi com forma consciente, meu último processo, como você me trouxe, por uma forma muito consciente. Talvez esse foi o meu maior diferencial agora. Mas entendendo que eu sou filha, sim, mas eu estou nessa terra aqui, a minha missão, e cada um tem a sua, é para ser mesmo a trabalhar com a justiça de Deus. Eu tô aqui para isso. Tanto que algumas meninas, né, a própria Célia, que trabalha com Adriana, como tá vidente, tá claro em você, o Jesus, né, assim, falei, gente, não tem como eu fugir disso, até porque eu fui chamada para isso, eu não uso o meu trabalho como, de repente, você aqui, Raquel, que trabalha lá, que para mim foi o próprio Deus que tocou no coração deles, e ali você manifesta Deus ali dentro, você faz seu trabalho, né, de planejamento, de gestão imobiliária, e ali você manifesta. O meu trabalho vai um pouco além, eu realmente trabalho meus dias, eu como, eu até fiz uma anotação ontem, eu me alimento, eu como tanto, eu disse que eu me alimento o dia inteiro, é o dia inteiro, eu respiro isso. E qual que é o meu objetivo aqui? É manifestar de forma como pássaro, realizar para manifestar. Por isso que talvez você sinta tanta verdade. E na humildade que eu estou buscando todos os dias. Eu até fiz aquele curso que eu te falei que eu fechei com o pastor. Eu falei, Senhor, e estou aqui orando para manifestar essa mentoria dele para comigo, porque eu quero estar me alimentando da fonte para trazer aqui, sabe? Eu tô assim, ó, eu me alimento aqui tu, eu me alimento aqui tu, sabe? É desse jeito que eu estou. Talvez por você sinta tanta verdade e isso não toca o meu ego de verdade. É só falar assim, continua, porque eu também tenho os meus BOs. Quando eu olho para minha geladeira que ainda não está do jeito que eu estou, a minha casa ainda não está, Senhor, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não tô louca? Será que eu devia mesmo fazer? Fica me a dúvida do dia da serpente. Claro que vem. Só que aí eu vou lá dentro de mim, aperto. A verdade, eu sou filha. Filha realiza, mesmo que eu não estou vendo, eu estou manifestando, eu estou passando pelo processo, dando glória a Deus para que passe rápido, para eu poder ter autoridade para falar para as outras. Aí o Senhor me trouxe o vinho, o pão e o azeite. Ele me traz um louvor, ele traz alguém que fala. Claro que eu tô aqui nessa terra, é claro que o diabo fica ao derredor. E detalhe,
Eu já trouxe isso também no devocional para gente, que o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Será que também Deus não está me testando para ver se realmente, não sei se a palavra é testando, tá? Mas de repente me provando, né? Eu não gosto da palavra testar, não gosto. Me provando para ver se realmente como que eu estou, onde está o meu coração, se eu tô. Só que eu tenho conversado com ele, Senhor, se eu estou fazendo um bom trabalho, claro que vem recompensa até para ser generosa, manifestar a abundância, porque a minha mãe já falou para mim 500 vezes. Largue esse seu Deus. Seu Deus é lindo, maravilhoso. Lê Jó, gente. A mulher dele falou: larga esse seu Deus, o sofrimento. Não é porque a mulher de Jó não amava ele, amava tanto, fazia tanto sofrimento. Larga esse seu Deus e morre. A minha mãe, não que ela não me ame, pelo contrário, mas ela me via tanto o meu sofrimento, a falta, a escassez que eu estava passando pelo processo de me limpar, que ela falava assim: seu Deus é lindo, maravilhoso, mas larga ele, vai trabalhar. Vai fazer. E eu, Deus, eu estou trabalhando para o Senhor, me ajuda a entender, entende? Será que eu podia, por forma lícita, ter abandonado tudo isso e ter seguido o que é lícito? Nem tudo que é lícito nos convém. E hoje eu já tenho uma maturidade, uma intimidade em Deus para ele falar, segue. E quando você traz essa informação aqui para mim, o que você está falando? Segue. Segue, porque hoje a gente está aqui 4, muitas assistem depois, daqui a pouco tá quanto mais. Se eu estou falando só para você, já está válido. Você já está alimentando, porque uma pessoa às vezes fala para mim, me alimento. E nós estamos aqui. Já está válido. Então, quando você fala tudo isso de verdade, Raquel, de verdade, que morra eu todos os dias, de verdade. Eu decidi, até porque a minha mãe falou que eu não sou mais a mesma. Quando eu passei mal em janeiro pra gente fechar a causa da hora, em janeiro virada do ano de 2022 para 2023, eu passei mal, fiquei muito mal. Até o Ricardo da época falou que eu estava no pico de adrenalina, mas ali eu tive um tete a tete com Deus. E a minha mãe esse ano falou que eu estava diferente. Aí eu falei assim para ela, mãe, a senhora não entendeu que eu morri aquele dia. Aquele dia eu morri. Eu só pedi para Deus, eu clamei a misericórdia dele porque eu tenho 2 filhos. E filho para mim tem que ser criado com mãe, né? Dentro do contexto. Por mais que todo mundo é lindo, maravilhoso, mas filho é dentro de um pai e mãe. E o Senhor falou: você cumpre o que tem que ser cumprido, faz o que tem que realiza o que tem que ser realizado, senão eu vou te levar. E ali eu fiquei 15 dias tonta. É como se no meu espiritual eu estava me decidindo ainda o que eu ia fazer. Tanto que isso passou, esse ano o Senhor me levou para uma igreja e me trouxe Isaías 6, santifica. Eu já te contei isso, Raquel. Até o rapaz que eu namorava de forma natural, eu tive que deixar. Ele me chamou de louca, louca. Minhas amigas, assim, que eu comento, você é louca. Um cara assim, porque naturalmente é assim que começa mesmo. É assim, você tá louca. Mas santificar é ser separada, não é ser divina. Eu não sou divina. Mas esse santificar é abrir mão do natural, é renunciar o natural. É renunciar o que todo mundo faz. É renunciar, é natural, é lícito, você pode. Você não tá fazendo nenhum pecado. Pecado é uma coisa, obediência é uma coisa, renúncia é outra. Mas eu falei para minha mãe, eu morri aquele janeiro de 2023. A senhora só não entendeu isso. Entende? Para eu viver hoje o que eu estou vivendo é porque eu morri ali. Claro que é diário, né? A minha busca, os meus questionamentos é diário, claro. Mas eu tô como Davi. Hoje tudo que eu preciso é a presença dele. Tudo que eu preciso. Tanto que eu falo para meus filhos, tomem cuidado com as ações de vocês. Meu filho já tem 14 anos. Eu vou seguir? Vou, porque eu só dependo do Senhor, mas vou seguir machucada, doída, né? Porque filho é muito sério para uma mãe. Mas hoje eu só preciso da presença dele. Se eu não tiver, pode levar tudo, coroa, grupo, papapá, não me interessa nada disso. Entende? Então, assim, esse é o nível de intimidade que eu estou desenvolvendo em Deus, e ele vai dando. Por isso que quando você fala, você só falou assim para mim hoje, Raquel, sem você perceber. Porque eu tenho as minhas, Senhor, e ele fala, continua. Porque sou eu. Gente, nem curso de teologia eu fiz, eu quero muito fazer. Agora, na Mevan me envolvendo, eu quero muito fazer mesmo. Eu quero mesmo me formar em teologia. Quero fazer a psicanálise mesmo, a formação, não o curso que eu fiz, mas a pós-graduação. Eu fiz um curso, mas agora eu quero fazer uma pós-graduação em psicanálise. E da pós-graduação eu quero fazer um curso de teologia, porque eu quero associar psicanálise, que é mente, subconsciente, aquele livro que a Joyce nos deu, porque psicologia, ela estuda comportamento para fora, a psicanálise é médico, pode prescrever, e a psiquiatra, e a psicanálise, ela trabalha o subconsciente, só que eu quero trabalhar o subconsciente ligado à cruz, porque o Senhor me revelou, daquela imersão que a gente fez em dezembro, já disse para a Raquel, que a nossa cura não está nas crianças.
Nossos BOs estão lá, mas a nossa cura não está. Nossa cura está na cruz. Quando eu sei quem eu sou, eu perdoo meu pai e minha mãe. Eu aceito, eu libero. Mesmo que ele me abandonou, está lá em Jeremias 1:5. O Senhor tinha um plano perfeito para mim. Então, eu não preciso, claro, perdoar, aceitar, mas esse perdão de perdoar é jogar no ar. Eu não fico aqui questionando que a minha mãe me validou, não. Coisa que eu ficava atrás, a Luana sabe, eu ficava esperando a minha mãe validar. Hoje eu não preciso mais, porque eu já entendi no meu espírito, Jeremias 1:5. A cura não está na criança, a cura está na cruz. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso fazer. Claro, Raquel, que nós tomamos decisões numa velha criatura e a gente paga consequência em relação a isso. Isso é natural. Mas hoje, por exemplo, emendando uma fala sua na minha mesa aqui aquele dia, de que os noivos deviam fazer um curso, né? Eu quero muito me casar de novo. Sabe o que o Senhor me revelou? Que o meu novo marido, além de eu ser, que eu não ia ter marido, né? Eu ia ser esposa para manifestar ele na vida desse meu marido. Deixa me falar disso um dia atrás, que eu seria uma mulher que manifestaria a bondade de Deus na vida dele. Eu falei, Jesus, quem é que vem por aí para manifestar Deus? Mas essa semana, depois que você me trouxe essa informação, eu fiquei remeditando, o Senhor disse, o seu marido tem que ser apaixonado por mim. Apaixonado por mim. Então, eu comecei a declarar que o meu marido, ele já conhece o Senhor Jesus. Ele já conhece, você já tinha isso. Ele já tem uma mente de Cristo. Esse homem, para me respeitar, inclusive, não querer me levar só para sexo, é um homem que é apaixonado por Jesus. Entendem? Então, assim, olha o que o Senhor me revelou. Primeiro, esse homem, eu já estou com medo. Eu estou assim, quem é que é apaixonado por Jesus, né? O doido por Jesus, porque eu estou doida por Jesus. Só quem é doido por Jesus que não está transando aí, como eu, por exemplo, não quero de forma lícita, não estou nem de forma ilícita, porque é natural. Entendem o que eu tô querendo dizer? Então é isso, gente. Uma vida com Jesus, não é para todo mundo, não. É uma decisão mesmo. E só que ele está usando eu e vocês para manifestar para outras pessoas, influenciar. Elaine, consegue falar, minha amiga? Luana, quer concluir? Raquel, para a gente fechar? Fico sempre preocupada com o horário. Essa Elaine, às vezes ela atende esse horário. Meninas, o que eu queria... A Elaine vai falar, né? Ela abriu aqui a câmera. Movimentou aqui. Ah, não consegue falar? Mas ouviu? Ouviu? Se ouviu e fez sentido, isso que é importante, gente. Ouviu aí? Eu não sei se ela tá indo e voltando a câmera dela. Mas meditem nisso, gente. Meditem nessa... A minha maior... Falei sobre várias coisas aqui, né? Sobre descansar. Mas você conhece Deus como você conhece Deus, Raquel? De ouvir? Ou ele te levou para o memorial hoje? Ele te levou. Quantas coisas. Você conhece Deus já de ver, Raquel. Lê Jó. Elaine, você conhece Deus de ouvir ou de ver? Deixa eu falar aqui rapidinho. O que é legal do Senhor é que assim, ó, ele fala que a cada vergonha é dupla honra, né? Então, assim, eu posso dizer assim, puxa vida, né? Que nem você tá falando aí, puxa, quantas vezes eu me pus numa situação igual a sua de falar assim, não, vamos aprontar, né? Mas aí você lembrar, não, eu tenho que ficar firme com o Senhor, e o Senhor honrar. Glória a Deus por isso, ele honra, né? Ele honra, gente. E por isso que é bom estar numa mesa de crescimento, que uma vai fortalecendo a outra. Raquel, por Deus, hoje você trouxe algo para mim muito, muito simples, mas que falou assim, continua. Continua. E aí eu vou, é verdade, ainda sou filha. Ei, papai, obrigado, eu vou continuar. Eu sou doida por senhor. Aí vem a dupla honra, como a Elaine colocou agora. Vem a dupla honra. 9, 11 meninas não fêmeas, né? Mulheres maduras, porque só uma mulher, só uma filha madura para entender tudo isso daqui, viu, gente? Total. Então, lindo dia para vocês. Vou parar a gravação, mas o meu convite aqui, Elaine, Raquel, Luana, todos que vão assistir depois, como você conhece Deus? Como Senhor ou como um pai? De ouvir falar, como pai dos meus filhos? Minha mãe já falar, a mulher de Jó, ou como Jó, né? Que nós está aqui no 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas, todo mas mata, viu, gente? O mas mata, né? Meu ouvido já tinha ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram.
É esse nível que se a gente não teve essa experiência, vai para a mesa que ele vai levar a gente para o quarto, para essa experiência, tá bom? Lindo, abençoado, e tudo que a gente precisa tá aqui dentro, ó. É só acessar. O marido que eu quero, o dinheiro que a gente quer, tá tudo aqui. Um beijo, tá? Lindo dia para Então. vocês. Tchau.